Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso entra em campo amanhã para enfrentar o Operário, lá em Ponta Grossa, no Paraná, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h30. O Fogão tem alguns desfalques importantes e eu vou falar sobre isto neste vídeo. Como o técnico Anderson Moreira pode montar a equipe gloriosa para a partida de amanhã. É importante vencer fora de casa, mesmo que o Glorioso venha de 4 vitórias e sem tomar gol nesses jogos, porque a tabela não dá trégua. O Vasco da Gama, tudo bem, jogando muito mal, venceu ontem, por exemplo, o Vila Nova em São Januário. Jogou mal, mas pontuou. Então o Botafogo tem que conseguir vencer também o Operário e depois, no final de semana, enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Newton Santos. Falo também neste vídeo a respeito de Barreto. O volante deu uma entrevista coletiva ontem e eu fiz uma pergunta especial para o atleta. Ele respondeu ao canal Fabiano Bandeira sobre o impacto da torcida alvinegra. Você vai conferir aqui neste vídeo também. Mas antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É muito simples, é rápido, é fácil e é grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e compartilha esses conteúdos com mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo então entra em campo amanhã e já não tem o Chay, titular absoluto da equipe hoje, muito importante na zona ofensiva do Botafogo. O Chay tem uma fadiga muscular e está sendo preparado para atuar contra o Brasil de Pelotas no próximo final de semana no estádio Newton Santos. Com isso, o técnico Anderson Moreira vai ter que colocar ou algum jogador que está em baixa ou então fazer modificação estrutural na equipe. Não em termos táticos, mas tirar um jogador que está em outra posição ou colocar até mesmo mais um volante no time do Botafogo. Já muda de fato a característica do Botafogo para a partida de amanhã contra o Operário com a saída do Chay. Daí a necessidade da contratação de um outro meia central, para que o Botafogo não sofra tanto e nem mude tanto assim a estrutura quando não tiver o Chay atuando. O Botafogo tem uma base na cabeça do técnico Anderson Moreira. Ele vem fazendo um 4-2-3-1 com a bola. Isso fica muito nítido nas análises táticas. E sem a bola, o Botafogo marca no 4-4-2, com 2 linhas de 4. O Chay fica fazendo ali o segundo atacante ao lado do Rafael Navarro. Sem ele, o técnico tem algumas opções. Qual tem sido o time base do técnico Anderson Moreira? O goleiro Diego Loureiro, Daniel Borges na lateral direita, Canu e Gilvan na zaga e o Guilherme Santos na lateral esquerda. O Botafogo tem jogado com Barreto e Pedro Castro como volantes, o Chay como meia central, movimentando muito, Marco Antônio na ponta direita, Diego Gonçalves na ponta esquerda e o Rafael Navarro como centroavante. Tirando o Chay, todos os outros têm condições de jogo. Então, o técnico Anderson Moreira pode, por exemplo, colocar o Marco Antônio na meia central, como já jogou em algumas oportunidades nesta temporada com a camisa do Botafogo, e colocar o Varley, que vem bem, na ponta direita. Só que o Marco Antônio cresceu de produção nos últimos jogos com o Anderson na ponta direita, principalmente na parte tática. O Marco Antônio, por exemplo, segundo o Fogostat, perfil maravilhoso lá do Twitter, é o jogador que mais desarma no Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B. São muitos desarmes do Marco Antônio. Isso tem a ver com a recomposição que ele faz pelo lado direito. E é um jogador também que já fez gols, deu assistências e participa efetivamente na zona ofensiva. Quem não lembra da belíssima jogada que ele fez contra o CSA e culminou com a bola na trave do Diego Gonçalves? Ele depois perdeu um gol também contra o Vasco, porque entrou em diagonal sem a bola na área. Então ele tem participado pelo lado direito. Será que ele vai ser efetivo por dentro? Olha, se for essa a condição,
que o Varley seja efetivo na ponta direita e que o Marco Antônio consiga pelo menos fazer o básico por dentro. O Varley também tem sido importante, tem dado assistências, deu assistência para o próprio Marco Antônio no empate contra o Avaí no final do jogo, deu assistência agora para o Rafael Moura no belíssimo cruzamento na vitória contra a Ponte Preta no último domingo. Então o Varley pode ser uma boa entrada ali na ponta direita. Pensando no conjunto, talvez essa seja uma ideia interessante para o técnico Anderson Moreira. Se mantiver o Marco Antônio na ponta direita e o Varley no banco, o Anderson pode colocar um outro volante. Ele tem colocado o Matheus Friso mais adiantado nas últimas partidas. Será que ele vai colocar já desde o início o Matheus Friso para fazer ali uma meia central? A característica muda. O Friso não é um driblador, é um passador. Tem um bom passe, é verdade. Mas será que ele vai ter a dinâmica que o Chay tem naquela posição para conseguir fazer o jogo correr? É uma possibilidade, mas com característica completamente diferente. Pode entrar o Oyama. Aí o Oyama vem para volante primeiro ou segundo, no caso segundo, porque o Barreto joga como primeiro, e o Pedro Castro adiantado para meia central. Não gosto. O Pedro Castro, para mim, hoje nem é titular do Botafogo. Um jogador que vem fazendo uma parte agora aí da Série B não muito agradável. Tem que pegar um banco até para pensar na vida, refletir um pouco o Pedro Castro. Então, com a entrada do Oyama, o Pedro Castro poderia ser adiantado. Ou ele pode tirar o Pedro Castro, colocar o Oyama e colocar o Friso. Ou colocar o Oyama, colocar o Varley e botar o Marco Antônio por dentro. Ele tem algumas possibilidades. E como eu falei, também tem a oportunidade de dar chance a um jogador que não está em alta e não foi bem ainda aqui no Botafogo, o Felipe Ferreira, que já jogou muito na meia central. Quando chegou ao clube, eu até pensei que pudesse atuar naquela posição. É bem melhor o Felipe Ferreira ter oportunidade na meia central que na ponta direita. Então o Felipe Ferreira pode jogar por ali e de repente ser mais um jogador potencializado pelo técnico Anderson Moreira. Por que eu não estou aqui sacramentando uma opinião sobre o assunto? Porque eu não estou lá dentro vendo os treinamentos. O Botafogo hoje não tem o Chay e quem está fazendo os testes, conversando, observando, pensando é o Anderson Moreira, que está em contato direto e diário com os jogadores. Nós aqui, infelizmente, não temos essa condição. Então, qualquer que seja a escolha do Anderson vai ser polêmica, porque se ele colocar o Friso, mais um volante no time. Se ele colocar o Oyama, adiantou o Pedro Castro. Se ele colocar o Varley, Marco Antônio por dentro não rende. Isso aqui é a nossa reclamação, que eu digo de grande parte da torcida. Então qualquer uma vai ser polêmica, então a decisão tem que ser dele, que está trabalhando com o grupo, está com moral. Né? O Anderson Moreira, não o Anderson Moral. O Anderson Moreira aí com 4 vitórias seguidas está com moral e tem que fazer o que ele pensa como melhor para o Botafogo. Além do Chay, o Botafogo não terá o Jonathan, lateral esquerdo. Ele que veio do Almeria por empréstimo, não vai reestrear com a camisa alvinegra amanhã contra o Operário. O jogador está sendo preparado, então, muito provavelmente para estrear, ou pelo menos ir para o banco, no final de semana contra o Brasil de Pelotas, aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo também não tem na relação o Kaique, um volante que grande parte da torcida quer ver mais, e estava sendo relacionado nos últimos jogos, mas para amanhã não está na lista. E o Cezinha também continua fora da lista. Muita gente não entende por que o Cezinha não tem oportunidade. E outro jogador que também não está relacionado é o Ricardinho. Jogador veterano que estava indo para o banco, não estava entrando, sempre aparece na Botafogo TV dando força aos companheiros, mas amanhã nem no banco de reservas o Ricardinho estará então para a partida contra o Operário. O Botafogo relacionou 4 zagueiros. Os 2 titulares, Cadu e Gilvan, o Carli, que entrou na última partida contra a Ponte Preta, e o Lucas Mezenga, que foi titular recentemente e foi bem. A torcida gostou bastante também da presença do Lucas Mezenga na zaga alvinegra. Então, informações importantes aqui a respeito do time para amanhã. E agora eu falo sobre o Barreto, que deu entrevista coletiva ontem, falou sobre o momento dele no Botafogo, um jogador que está confiante, está feliz, está crescendo de produção, e eu perguntei para ele sobre algo fora do campo, sobre a torcida do Botafogo. Até perguntei sobre o impacto maior, citei
que onde os jogadores chegam na Série B do Campeonato Brasileiro são recepcionados pela torcida alvinegra. E falei, claro, sobre domingo, a festa da torcida do Botafogo, a carreata, e o Barreto respondeu assim. Boa tarde, Barreto, canal Fabiano Bandeira. Saindo um pouco do campo e bola, sempre que o Botafogo joga fora de casa nesta Série B, em qualquer lugar do Brasil, o time é recepcionado por torcedores. E no último domingo houve uma festa em frente ao hotel e também a carreata em direção ao estádio Milton Santos. Para você, individualmente, como é jogar num clube que tem essa dimensão e como o grupo atual do Botafogo tem percebido esse impacto da torcida? Obrigado. Eu acho que quando a gente é criança, a gente sonha em jogar em um time grande, né? Que tem uma torcida pesada igual aqui. E com certeza isso motivou muito a gente. A gente via da janela do hotel a chegada deles já desde cedo. E isso deu um ânimo pra gente no jogo. Não esperava tantos torcedores, mas isso aí acho que a gente só tem a ganhar, né? Porque a gente tem que correr por eles também. E foi uma festa bonita, claro, na saída do hotel. E isso com certeza refletiu no jogo. A gente entrou motivado, estamos felizes com o momento e isso motivou bastante. Pois é, galera. Então o Barreto não foi mais abrangente na fala, não falou muito sobre as idas do Botafogo para fora do Rio de Janeiro, mas falou sobre o sonho de criança, sobre o impacto da torcida no jogo de domingo na vitória sobre a Ponte Preta por 2-0. Isso é muito bom. Mesmo sem público no estádio, a torcida alvinegra faz a diferença. Sinta-se orgulhoso de ser botafoguense. O Botafogo somos nós. É isso, galera. Estamos muito juntos. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me